Bom dia, Rosimeire, paz seja contigo, louvado seja o Senhor, mais esse dia que Ele nos permite viver, louvado seja o Senhor, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Bom dia a todos vocês que estão entrando, vai dando um joinha aí nos comentários, para que a gente possa visualizar o teu nomezinho. Charlene, pastora Simone está aqui ao lado, Eliane, a Fran, que Deus abençoe grandemente, Fran, louvado seja o Senhor. Silvia, que Deus abençoe a Silvia, Adriana, graças a Deus. 6h03. Daiane Almeida, paz seja contigo, querida. Louvado seja o Senhor. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo dia hoje desse propósito. Um propósito propositalmente, né? Em um horário atípico, justamente para que enfrentemos pouca concorrência, podemos dizer assim, né? Embora nós precisamos priorizar e colocar as coisas no seu devido lugar, nós sabemos que dependendo do horário que nós escolhemos, nós temos muitas coisas externas, né, que podem interromper, que podem acabar atrapalhando, né, o nosso momento devocional. Amém? Repito, você que entrou, dá um bom dia, dá um oi, para a gente poder visualizar ali nos comentários que você está aqui entre nós, né? Cumprimentando aí cada um de vocês, eu cumprimento o cônjuge, né, que pode estar aí ao seu lado, no mesmo dispositivo. Graças a Deus. Elisângela Bonato, Deus abençoe. Hélio Milton, Deus abençoe. Esposa, né? Fábio, Deus abençoe. A irmã Neia, né? Luciano, Alexandre, enfim. Todos aqueles, né? Cleverson, que estão aí com vocês. Amém? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e glorificar o teu nome por mais esta manhã que o Senhor nos permite viver e iniciar o nosso dia neste devocional. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, assim como o Senhor iniciou, ó Deus, nesse propósito no dia de ontem, que possamos permanecer firmes no Senhor, crescendo no temor do Senhor, que é o princípio de todo saber, e na presença do Senhor. Fala, Deus, pois aqui estamos para te ouvir, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, assim como eu disse, né? Está registrado, você pode acessar via link, tá? Os nossos conteúdo que está lá é exclusivo, não é listado, não é para todos que entram, mas está lá para você. Ontem nós falamos sobre o poder da presença e você pode revê-lo quantas vezes quiser. E hoje nós vamos falar sobre o lugar da presença. Amém? O lugar para a presença. Êxodo capítulo 33, verso 7 em diante. Êxodo capítulo 33, verso 7 a verso 11. Assim diz a Escritura. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento.
Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de sua tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés, ele se dirigia para fora do acampamento a fim de buscar a Deus num lugar preparado especialmente para a presença. Nota-se que ele montava uma tenda, e essa tenda era fora do acampamento. Nós estamos falando de algo que de vez em quando se movia, não era algo que ficava fixo, porque o acampamento também se movia. Então era algo que Moisés continuamente preparava. Jetro o havia aconselhado para não levar a carga sozinha, mas como líder compartilhá-la com o Senhor. Por isso, ele se retirava em oração para colocar-se a si mesmo nas mãos de Deus, juntamente com a carga do povo que ele liderava. Imagina que carga não era essa, né? Quantos problemas, quantas situações Moisés interviu. Primeiro, esse lugar de oração ficava num lugar separado exclusivamente para que ele pudesse estar a sós com Deus. Segundo ponto, Moisés ornamentou uma tenda no lugar de oração. Terceiro, a tenda do encontro era onde o Senhor falava com Moisés face a face. E quarto, a nuvem da glória de Deus se manifestava no momento em que Moisés entrava na tenda. Um lugar exclusivo para a presença. Um escritor, Torrey, ele disse o seguinte: tudo que Deus é e tudo o que Deus tem está à disposição da oração. Olha só que interessante. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, está disposto à disposição da oração. Ele se revelará a cada um de nós em profundidade num lugar secreto. Ele revelará sua vontade, instruções, direcionamento, planos, passos e decisões que você precisa tomar, que o conduzirão a um novo tempo da sua vida. Isso tudo em um lugar secreto. O primeiro passo que nós precisamos dar nesse projeto que nós chamamos de Projeto Jetro, um projeto que lembra a mentoria de Jetro, sogro de Moisés, para com ele, é ter um lugar adequado para os seus encontros diários com o Senhor. Nós partimos do princípio de que, se desejarmos buscar intimamente alguém ou um lugar de intimidade, ter uma intimidade com alguém, nós precisamos de privacidade com essa pessoa. Jesus exercitou muito a si mesmo na oração particular. Isso Jesus fazia constantemente. Nós falamos isso no dia de ontem. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus retirava em um monte, num lugar solitário, no deserto, para que ele pudesse estar sozinho com o Pai, livre do quê? Das
distrações. Nós precisamos estabelecer qual será o lugar em que você terá a sua reunião diária com o Senhor. Fazer uma tenda do encontro. Jesus disse que o seu quarto pode ser este local. Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a sua porta, orará teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O escritor do livro Vida em Profundidade, ele diz que a obra de Deus, ou a obra que Deus quer fazer, acima de tudo em nossos corações, produz semelhança com Cristo. Então, aquilo que ele quer fazer já é semelhante com aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo é. Se você tiver um ambiente em sua casa, além do seu quarto, separe-o exclusivamente para a prática da presença. São momentos separados que ajudam a reorientar nossas vidas como um ponteiro de uma bússola. Podemos criar um lugar tranquilo para silêncio, para estarmos em oração constantemente. Estão sendo construídas novas casas hoje, mas estas casas, geralmente com espaços muito concisos, muito apertados, né? E que geralmente nos atrapalha, né? Não nos dá oportunidade para isso. E você nota que Jesus, ele tinha isso. Mesmo não tendo onde repousar a sua cabeça, Jesus procurava lugares para que ele estivesse a sós com Deus. Hoje nós sabemos que as nossas casas são cada vez mais compactas, não é verdade? Hoje, por exemplo, né, 6 horas e 15 minutos, né, aqui em casa, o Davizinho já acordou. Então, se a gente não tem um lugar adequado, né, ou que seja um horário adequado, né, porque tem muito a ver com o horário também, você talvez tenha um lugar que é mais tranquilo, né? Alguns antigamente tinha sala de estar, né? Tinha uma sala de visita, uma sala de estar. Algumas casas, né? Tem aquele quarto sobrando, aquele cômodo, devido ao filho que se casou, né? E alguns, né? Acabam conseguindo então fazer um cômodo, né? Para essa situação. Quando nós lembramos do filme Quarto de Guerra, que muitos de nós assistimos, nós vemos que a personagem ela transforma o seu closet num quarto de oração, né? Então, isso é muito importante. Quando nós aprendemos assim o significado disso, nós colocamos em prática e colocamos como prioridade. Retirar-se do mundo todo dia para algum lugar privado, ainda que seja apenas o quarto, permanecer no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvair-se, né? A ir embora do nosso coração, é necessário para que a presença do Senhor nos envolva. Desligar sons desagradáveis, né? Por isso que esse horário, ele é bem sugestivo, né? Porque durante o dia nós temos influência, né? Com o barulho do vizinho, né? O som dos carros que passam na rua, som dos seus aparelhos, né? De som, além de ruídos, né? Alguns lugares de oração que nós vemos na Bíblia,
Assim como já li, né? Mateus 6:6. Tu, porém, quando entrares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Lembrando que o quarto, ele tem aquele significado da intimidade. Amém? É um lugar de intimidade. É um lugar seguro, um lugar que você se abre. Amém? Gênesis capítulo 21, verso 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Gênesis 24, 63. Saíra Isaque ao meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Olha só, meditar no campo ao cair da tarde. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Então, Jesus, constantemente, ele procurava se retirar. Nem sempre a multidão o deixava, por isso, né, as madrugadas, por isso, um horário fora daquilo que estamos acostumados, e também lembrando, né, que isso requer renúncia, porque assim como todos, nós também temos, né, limitações e nos cansamos. Lucas 6:12 diz que naquele dia retirou-se para orar no monte, a fim de orar e ter uma presença, né? Ele retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E Daniel, capítulo 6, verso 10, é um texto que a gente conhece bem. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, após definir o local para onde você irá se retirar diariamente em oração, prepare um ambiente, né? Lembra que Moisés ornamentou, né, a tenda. Você pode colocar ali tapetes, né, para que você possa se ajoelhar, almofadas, talvez um quadro, né, com uma imagem que te traz paz, que te traz uma reflexão. Você pode usar a sua criatividade. Atos 16:13 diz que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Como resultado, diversas famílias se converteram na cidade de Filipos. A igreja dos filipenses, que nasceu desse empreendimento de oração, tornou-se uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento. Amém? Lembre-se, nós precisamos, além de um lugar preparado, separar um tempo preparado e entender que nós precisamos de um mentor. Nós precisamos de uma pessoa, né, em que nós possamos ouvir. Tenha um mentor. Jetro mentoreou Moisés. Moisés, ele não conhecia o Senhor quando ele fugiu para o deserto após ele ter matado um egípcio. Mas Jetro, aquele que se tornaria seu sogro, ele o mentoreou. Ele deu conselhos para Moisés. Nós precisamos ouvir conselhos. Amém? Nós precisamos ouvir conselhos.
Então, tenha pessoas que possam te aconselhar na sua caminhada. E separe um momento. Hoje, né, o quarto é interessante, tem igrejas que conseguem um lugar, vão para um monte, né? Mas o importante é que este lugar ele te dê a segurança para que você se abra. Eu fico imaginando na época de Jesus, é certo que em algumas ocasiões ele levava Pedro, Tiago e João, mas Jesus em um monte, né, em uma floresta, num lugar desabitado, ajoelhado, com o rosto no pó, chorando, adorando a Deus, orando e clamando, e se desligando de todo o ambiente. Naquela época existia, né, a insegurança de muitos animais, né, de chegar alguém ali. Hoje não é diferente, né? Existe meios, coisas externas que podem roubar a nossa atenção. Por isso, a madrugada, por isso, o teu lugar de intimidade, lugar secreto. Amém? Que Deus te abençoe, assim como eu tenho dito, né? O intuito não é fazer algo muito longo, mas algo conciso e objetivo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe grandemente, a Iraceles, Maria Vanusa, a Lourdes, né? Laércio, a Denivaldo, Charlene, enfim, todos vocês, né? Temos um ali, está a Filipa. Deus abençoe grandemente. Amém, queridos? Que amanhã nós possamos estar juntos aí, tá? Para mais um encontro, o nosso terceiro elo desses 21 dias. Você vai ver o quanto vai passar rápido isso. Na hora que você olha, fala, meu Deus, já estamos encerrando, né? E muitas coisas o Senhor há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Pai, eu te agradeço, Deus, por cada irmão, por cada irmã que tem, ó Deus, colocado na sua agenda este momento. Deus, como Moisés priorizou a presença, como Jesus priorizou. E olha que Moisés estava com a sua agenda ministerial lotada. Não cabia mais nada na sua agenda, a ponto de que a sua esposa, filhos estavam com seu sogro em Midian, quando de repente Jetro, ele manda mensageiro a Moisés dizendo: eu estou indo contigo, está indo comigo a sua esposa, seu filho. Pai, Deus, Jetro o mentoriou e sabia que para que Moisés pudesse fazer bem o seu trabalho, ele precisaria repensar algumas coisas. Ele precisaria estar na presença da sua família, dosando o tempo com todas as coisas, assim como nós falamos ontem, tempo a sós com Deus, tempo com a família, tempo a sós com nós mesmos, tempo com amigos. E nós, neste mundo que vivemos, atropelamos tudo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocar prioridade naquilo que é preciso. Nos ajude a priorizar o estar na tua presença. Que este seja um dia abençoado, um dia de portas e caminhos abertos, e que, ó Deus, mesmo muitas vezes vendo o levante do inimigo em algumas áreas, possamos continuar firmes, sabendo que o resistir ao diabo, ele fugirá de nós, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus os abençoe, que você tenha um ótimo dia, continue buscando o Senhor, orando, separando um tempo para com Ele, e certamente Deus colocará tudo no seu devido lugar. Amém? Logo mais, 20 horas, nós temos a nossa terça do avivamento, nosso encontro na igreja. Nós contamos com cada um de vocês.
Paz seja contigo.